Ciao amici, ciao a tutti, eu sou o Thiago Holdi. Eu gostaria de falar de um tema para vocês bem importante, que é sobre o referendo constitucional, que deve estar chegando na casa de vocês, né? O plico eleitoral deve estar chegando em algumas grandes cidades, interior ainda com um pouco mais de lentidão, talvez devido até ao problema que os Correios estão tendo. Mas enfim, esse referendo, gente, que vai chegar para vocês votarem, ele é muito importante porque ele pode alterar o artigo 56, 57 e 59 da Constituição. É um referendo que foi proposto pelo Senado no ano passado. 71 senadores votaram com essa proposta de cortar por um pouco mais de um terço o parlamento italiano, ou seja, a Câmara e o Senado. Tiago, mas fala um pouco mais de como é que vai ficar isso aí. Gente, é o seguinte, a primeira coisa que eu coloco para vocês é que se vocês têm que exercer a cidadania de vocês, ou seja, nós temos cidadania italiana, nós temos que exercer. Mas leiam, estudem, o tema é muito pertinente, toca a nós aqui no exterior, mas também lá na Itália. E eu vou falar um pouquinho do que eu acho e do meu posicionamento, que a gente tem que ter posicionamento. Primeira coisa, esse corte de parlamentares, ou seja, hoje nós temos 630 deputados que iriam para 400. E os senadores são um número total de 315 que iriam para 200. Na nossa circunscrição, que é a América do Sul, nós temos direito a 2 senadores, nós elegemos 2 senadores e 4 deputados. Isso aí iria cair para 1 senador e 4 deputados. Ou seja, 3 deputados, desculpa. Ou seja, isso iria influenciar na nossa democracia. De que maneira? É ruim? É bom? De que maneira? Olha, então eu vou colocar a minha versão dos fatos, do que eu li e do que eu acho, né, na minha opinião. Essa redução do parlamento italiano iria implicar também numa redução de gastos de 80 a 100 milhões de euros por ano. Isso numa legislatura de 5 anos, dá em torno de 400 a 500 milhões de euros. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que após a Segunda Guerra, essa é a maior recessão que o mundo vive. Após a Segunda Guerra, essa é a maior recessão que o mundo vive, e na Itália não é diferente. Então é muito importante que da parte dos políticos eles façam esse gesto de se propor e de colocar para a população o que eles acham sobre realmente reduzir o parlamento em número, né? Nesse número que vai ter uma diminuição dos gastos, mas democraticamente nós vamos perder talvez, porque algumas regiões não vão ser representadas. Então aí é um ponto de conversar e de debater, porque na minha opinião não, e eu vou colocar o porquê. Na região, na nossa circunscrição, a Leicester, onde nós elegemos o Ricardo Mello na última eleição como senador. Ele teve 55 mil votos. E só colocando que a posição do Maia, partido que eu estou como coordenador aqui no Espírito Santo, é de não. Eles são contra, né? A posição do partido Maia é não com relação ao talho de parlamentar. Então, nós elegemos o Ricardo Mello com 55 mil votos. Já era por 2 vezes deputado e agora no Senado. Dessa maneira, o governo que entrou à época, né, o Movimento Cinco Estrelas, Lega, viu a importância que era do Ricardo ser eleito e a expressiva votação que ele teve, e chamou ele convidou para participar, sendo o subsecretário de Relações Exteriores pela Itália, República Italiana. Então só está abaixo do ministro. Ricardo Mello, conhecedor do problema, capaz, um político muito inteligente, entendeu que quando ele chegou com esse poder no Ministério del Esteri, e ele viu que os funcionários que ali estavam, né, já eram funcionários no fim de carreira. Esses funcionários não iriam migrar para melhorar o serviço no mundo que está sucateado, ou estava sucateado há muito tempo, né, não havia reposição de recursos, recolocação de funcionários, né, a estrutura com déficit, né, com dificuldade para se trabalhar, ou para se manter, na realidade, principalmente os menores, os consulados honorários, né, e as agências também de menor porte. Então o que fez? Fez um concurso público, né? Foi feito um concurso público, né? Houve o appalto, o orçamento, entrou no orçamento, tinha dinheiro para poder fazer. Fez um concurso público para chamar 300 pessoas para trabalhar no mundo inteiro, né? Muito inteligente da parte dele. 2 dessas pessoas virão trabalhar aqui na agência, no Sportello Consulare de Vitória, que no futuro será uma agência de carreira, quando tiver um cônsul também de carreira, né? Então é importante essa colocação dessas pessoas aqui, porque vai fazer com que isso abra todos os dias. Quer dizer, o consulado honorário que trabalhava 3 vezes por semana vai trabalhar todos os dias aqui, e isso nós temos essa prospecção agora em setembro. Então, gente, vamos lá. Antes eu tinha tantos parlamentares, né, e agora eu vou querer reduzir. Vai diminuir a minha democracia? Não vou ser representado? Não, eu acho que
pelo contrário, diminuindo, nós vamos diminuir realmente os gastos. É um gesto importante que a política dá também para a população, não só de redução de gastos, mas que não necessita de tantos parlamentares para representar, e sim de qualidade para representar o parlamento italiano. E isso nós estamos vendo aqui na nossa circunscrição. Um outro fato também que me tocou, é importante, é que no Senado italiano, por exemplo, os senadores, os ex-presidentes da República, como nós temos o Giorgio Napolitano, por exemplo, Sergio Mattarella, que é o 12º presidente italiano, começou o seu mandato em 2015, em 2022 ele sai do seu cargo. Ele, saindo do cargo, como ex-presidente, ele pode indicar pessoas como nós, normais, digamos assim, sem ter o cargo político, para poderem participar do Senado italiano. Mas como funciona isso, Thiago? Então, pela legislatura, ele pode indicar até 5 pessoas, 5 personalidades que se destacaram, né, historicamente, culturalmente, musicalmente, se destacaram, né, pessoas que não foram, tiveram uma participação grande representando a Itália e podem ser indicadas por esse presidente para ser um senador da República Italiana, a vita, entendeu? Então, é uma outra coisa que eu não concordo, acho que está errado. Então, com esse corte de parlamentares, nós também teríamos esse bloqueio, né? Não poderá mais um ex-presidente indicar essas 5 pessoas. O máximo que o Senado poderá ter é manter 5 pessoas que não foram eleitas pelo povo e foram indicadas por esses 6 senadores. É assim que funciona. Então, gente, a minha posição nesse referendo é para o sim. Eu voto sim para o corte de parlamentares por tudo isso que eu coloquei para vocês. Não quero influenciar ninguém, mas eu preciso dar a minha opinião, porque a gente, como político, tem que ter a nossa opinião. Eu tive uma votação expressiva na última eleição em 2018, tive 4.000 votos na nossa circunscrição, então eu devo me posicionar, colocando que o meu voto, apesar de ser o contrário do voto do partido, mas ali o Merlo foi muito inteligente na última reunião que nós tivemos na sexta-feira e disse que democraticamente ele aceita. Então temos eu, o presidente Walter Petruzzello, o Itamar Benedetti, que também votou contra, e algumas pessoas que votam a favor. Não tem nenhum problema, democraticamente dentro do partido nós estamos dessa maneira posicionados. E do mais, gente, se vocês tiverem dúvidas, como eu disse, revejam, releiam, leem mais uma vez. Se realmente tiverem dúvidas ainda, não votem, façam da maneira como vocês acharem melhor, mas não votem, porque nós estamos não só decidindo o nosso futuro aqui no exterior, mas também o futuro dos italianos, dos 60 milhões de italianos. E nós precisamos, depois de toda essa crise aí, de ter alguma melhoria, eu acredito eu, na política. Além do que eu acabei esquecendo de dizer, só um pequeno adendo, na minha opinião também, diminuindo e reduzindo o parlamento italiano, que hoje é um bicameralismo perfeito que existe na Itália. Câmara, as votações e as leis passam pela Câmara, vão para o Senado, voltam para a Câmara e voltam para o Senado. Ela é muito desgastante e demorada, atrasa muito para as votações. Esse bicameralismo perfeito, que é o que eles chamam lá, na minha opinião não é tão perfeito, ele é muito oneroso e demorado, né? Então, assim, eu acho que reduzindo a Câmara e o Senado, as votações vão ter maior velocidade também e não vão perder a sua representatividade. Essa é a minha opinião, como eu disse. Mas, do mais, agradecer a vocês, se vocês puderem compartilhar o vídeo e trocar essa ideia com outras pessoas. Votem com consciência, lembrando da importância que nós temos de ter a nossa cidadania italiana, que nós temos nosso direito, nosso dever. É importante exercer a nossa cidadania votando, mas se você, no final das contas, tiver dúvida, se abstenha, não vote. Afinal, nós estamos decidindo o destino do parlamento italiano e de uma população de mais de 60 milhões de habitantes lá na Itália. E aqui na nossa circunscrição, outros tantos, 2 ou 3 milhões. Ok? Um grande abraço a todos. Arrivederci, grazie. Tchau, tchau.